O Brasil é o país mais feminista do mundo e que mais despreza e prejudica homens na história da humanidade. Imagine uma sociedade que, ao mesmo tempo em que proclama lutar contra todo tipo de ódio, institucionaliza através de leis e cultura um desprezo sistemático por metade da sua população. Não se trata de ficção distópica, trata-se do Brasil contemporâneo. Brasil esse que é um dos mais esquerdistas do mundo e adora dividir para conquistar, que tenta corrigir um falso ódio dos homens criando o verdadeiro ódio nas mulheres. Mas como chegamos ao ponto em que um país se tornou possivelmente o mais feminista e paradoxalmente o que mais tolera a misandria explícita em toda a história registrada? Bom, isso não é exagero retórico, é uma constatação que emerge dos fatos, das leis e dos números. E é hora de olharmos para eles com honestidade. Esse é o país com mais privilégios para as mulheres no mundo. Eu sei que quando você faz parte de alguma minoria, você se sente diferente, você se sente especial, você se sente uma vítima, você se sente acolhido e abraçado por parte militante da sociedade. E eu sei que é desconfortável ser tratado como um igual, porque aí você tem que ter as mesmas responsabilidades além dos mesmos direitos. Eu sei que é chato isso. É aí que tá o problema, hein? Chegamos na mesma raiz, hein? Se você quer privilégios, mas olha só que interessante o que eu vou falar agora. E eu lamento ser eu a pessoa a te dizer isso, mas isso é um fato, não importa o que você faça a respeito. Mas Por isso, esse é um ponto-chave, né? Privilégio. Por isso que o cara não pode ser burro de quando a nega fala assim, os privilégios masculinos. Calma aí. Privilégio é uma coisa que eu tenho acesso, tá? É como se fosse um direito que eu tenho, sem a responsabilidade que vem com ele. Se eu tenho responsabilidade, não é um privilégio, é um direito. Às vezes é um dever, tá bom? Se eu tenho responsabilidade, não é privilégio, não. Sua mãe mentiu pra você, porque você não é especial. O Brasil não é apenas um país com leis de proteção à mulher. É um dos países que mais avançou no mundo na construção de um arcabouço jurídico que coloca o homem por princípio em posição de suspeito. E isso coloca um contra o outro. Todo homem, quando olha para uma mulher hoje em dia, ele vê um risco em potencial, o risco de ser acusado de algo que ele não fez para beneficiar alguém mal intencionado. E as poucas que não são mal intencionadas, apenas são inocentes, olham para os homens como um risco em potencial, como uma ameaça, mesmo sem nem saber quem é aquela pessoa. Você já reparou como está difícil se relacionar hoje em dia? O feminismo radical transformou o debate em uma batalha sem fim. Homens são vistos como opressores por padrão, e o ódio aos homens virou moda. Isso envenena tudo. Mulheres aprendem a desconfiar de todo homem, e homens passam a evitar relacionamentos por medo de serem acusados injustamente. O resultado? Solidão crescente, menos casamentos, mais frustração e interações superficiais cheias de receio. Homens e mulheres não são inimigos. Quando o ódio substitui o respeito, todo mundo perde. Está na hora de voltar ao diálogo honesto, sem ideologia tóxica no meio. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio representam marcos. Elas criaram mecanismos especiais, juizados exclusivos, presunção e agravantes que não possuem equivalentes para os homens. Primeiro que muita coisa que você pensa e já ouviu sobre a Maria da Penha é mentira, e muitas delas ela mesma já admitiu. Eu, por exemplo, acreditava que ela tinha sofrido tanto na mão do seu ex-companheiro que ela ficou de cadeira de rodas. Só que aí... A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas. Segundo, que feminicídio não existe. O que existe é o homicídio, que é quando um ser humano tira a vida de outro ser humano. A vida de uma pessoa não vale mais do que a outra, independente de quem seja. A pena tem que ser igual para todo mundo. A sua raiva dos homens é baseada em mentiras atrás de mentiras. Então olha que interessante. Em 2025, dos mais de 44 mil homicídios intencionais, 91,1% das vítimas foram homens. Pense nisso. Quase 110 homens são assassinados por dia no Brasil. E quantos discursos nacionais, quantas campanhas bilionárias, quantas leis emergenciais foram criadas para proteger esses homens? Quase nenhuma. O feminismo brasileiro não se contentou em proteger as mulheres, o que seria legítimo. Ele construiu uma narrativa na qual a violência contra a mulher é sempre de gênero, enquanto a violência contra o homem é mero efeito colateral da criminalidade. Essa distinção conceitual não é neutra, ela é ideológica. A Lei Maria da Penha criou uma presunção de vulnerabilidade da mulher que na prática inverte o ônus da prova em muitos casos de violência doméstica. O homem é retirado de casa por medida protetiva com base em denúncia, muitas vezes sem contraprova. Casos de falsas acusações destroem reputações, carreiras e laços familiares antes mesmo de um julgamento justo. Agora, o que não é machismo e nem opressão é você dar o seu like.
É totalmente de graça e não leva nem 3 segundos. E se não for inscrito, considere se inscrever para não perder mais vídeos como esse, beleza? E sem mais recados, simbora voltar pro vídeo. E lá vamos nós. Se um raio cair na cabeça de uma mulher, é porque Zeus é machista e só soltou o raio na cabeça dela única e exclusivamente por ser mulher. Isso serve, por exemplo, para o homem de bem que chega em casa e pega a mulher com outro. Ele tem um surto e comete uma tragédia. O motivo da tragédia não é o fato dela ser mulher, é o fato dela ter sido infiel. Veja, o motivo é a traição. Não é como se ele saísse na rua caçando mulheres para fazer barbaridades, como se ele não tivesse mãe, irmã, filha, etc. É claro que isso é um absurdo, eu não estou justificando isso, tá? Não tem nada a ver, entendam o que eu quero dizer aqui. O meu ponto é que se uma mulher tá andando na rua, ela tropeça, bate a cabeça numa pedra e se desvive, então a pedra é machista. A pedra tirou a vida dela única e exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Esse é o meu ponto. E paralelo a isso, nós vivemos em um estado onde a mulher ela pode acusar um homem, o homem pode ser punido pela justiça sem nenhum tipo de prova. A única coisa que basta é a palavra dela. Para o estado brasileiro, não existe aquele lance de inocente até que se prova o contrário. O fato de você ser homem faz com que você seja o oposto disso, culpado até que se prova o contrário. E mesmo assim, se você se provar inocente, você é culpado. Quando se analisa a violência íntima, os números absolutos revelam que o número de homens desvividos por parceiras ou ex-parceiras é em vários recordes históricos superior ao de mulheres desvividas por parceiros. O feminismo atual não luta por igualdade, luta por privilégios. E o pior, homens corruptos validam isso e estão muito mais preocupados com voto e com sinalização de virtude do que fazer a justiça e toda hora pagam pedágio. Mas o problema não é apenas jurídico, é cultural e espiritual. Vivemos em um país onde se normalizou dizer que o homem é inimigo e que a masculinidade é tóxica, que todo homem carrega a culpa coletiva pela opressão histórica. Na realidade, o homem não é nada disso. O homem é força, coragem e determinação. Ele protege, constrói, levanta quem cai, tem resiliência para aguentar o peso do mundo nos ombros e ainda sorrir. É leal, trabalhador, sonhador e guerreiro. Tem coragem gigante, mente focada e alma de vencedor. Qualquer um que teve pai e um pai presente sabe disso. E quando cai, cai em silêncio, sem marchas, sem leis com seu nome, sem comoção nacional. Essa é a essência da misandria contemporânea. Não é apenas ódio, é indiferença perante o sofrimento masculino, acompanhada de celebração ativa quando se pode culpá-lo. Vamos para os números porque eles não mentem. A cada 110 homens desvividos por dia, 4 são mulheres. Os dois são absurdo, mas quando eu ouvi falar que as mulheres vivem mais do que os homens, não era nisso que eu tava pensando. Vagões exclusivos para as mulheres em trens e metrôs. Se você for homem e tá cansado e precisa pegar o metrô, espera o próximo, vai de pé. O cansaço dela vale mais do que o seu. Ah, mas aí se todo mundo for junto quando tá lotado, é mais fácil que ter assédio. Bom, para resolver isso é simples. É só a esquerda parar de atrapalhar quando a direita quer aumentar as penas para assediadores e aí fica tudo certo. Licença maternidade 120 dias e de paternidade só 5. Por acaso você não está dizendo que ficar em casa e cuidar dos filhos é coisa só de mulher, né, seu machista? Prisão domiciliar preferencial para gestantes. Ou seja, se ela tiver barriguda, ela deixa de ser um perigo para a sociedade aparentemente. Se formos falar todos os itens da nossa lei, que são um absurdo, que mais do que protegem, ele estimulam as mulheres a serem criminosas, como por exemplo o caso da Mariana Ferrer, o caso da Henri Borel, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Então vamos sair um pouquinho do nosso estado brasileiro corrupto e vamos voltar para alguns números que mostram como que funcionam algumas engrenagens da nossa sociedade. As mulheres recebem muito mais auxílios, benefícios e assistência do governo do que os homens. Moradores de rua, 84% são homens no Brasil. O autodesligamento, se você me entende, são 3,8 maiores que as mulheres, quase 4 vezes mais homens do que mulheres. Quando nós olhamos ao redor do mundo, nós vemos números tão chamativos quanto esses. 97% dos pilotos de avião são homens. Trabalhadores de esgoto e saneamento, 95% são homens. E os outros 5% não trabalham na linha de frente. Elas trabalham em áreas mais burocráticas, em escritórios e coisas assim. 95% dos motoristas de caminhão também são homens. Bombeiros de 93 a 97% de homens. Mineradores 96% homens. Soldados militares em funções de combate de 82 a 90% homens. Soldadores, pedreiros, instaladores de elevadores, 90 a 96%
homens. Policiais, de 80 a 90% homens. Mergulhadores profissionais ou trabalhadores em plataformas de petróleo também têm altíssima predominância masculina. A verdadeira justiça não se mede pela proteção de um grupo à custa de demonização. Fazer todos esses apontamentos seria seria misogênico ou não? Você está querendo dizer com tudo isso que, né, eles são mais fundamentais para o funcionamento da sociedade? Seria? É o que ele está insinuando? Não, ele não está insinuando nada. Ele está apenas mostrando, né, evidenciando os fatos aqui. Do outro. O feminismo radical brasileiro abandonou qualquer suposta luta legítima, transformou diferença e hierarquia invertida. Tanto os homens quanto as mulheres não são anjos. Ambos carregam a mesma natureza humana marcada pela queda, pela fragilidade e pela capacidade de grandeza. Defender os homens hoje não é machismo, é ato de coragem moral. É recusar-se a aceitar que metade da humanidade seja tratada como culpada apenas por nascer. Não é mais possível fingir que o projeto feminista atual busca a harmonia. Ela busca poder e o exerce através da lei assimétrica, da narrativa unilateral e do silenciamento de vozes dissonantes. Chegou o momento de exigirmos justiça verdadeira, aquela que não vê gênero, mas seres humanos feitos à imagem de Deus, ou para os laicos, portadores de igual dignidade. Convido todos os homens a refletir e a recusar o papel de vilão que tentam lhe impor por pessoas que você nunca fez mal. Ter mais direitos que deveres ou ter mais direitos que os outros por simplesmente existir e estar vivo não é direito, é privilégio, é criminoso e tóxico para qualquer sociedade minimamente civilizada. Independente se você é homem ou mulher, jamais devemos cair na estratégia do Estado de dividir para conquistar. Então pare de enxergar homem e mulher e comece a Alguns estão caindo, né? enxergar o ser humano. Isso que eu vou falar agora é a parte mais importante do vídeo e serve para todos. O respeito que você merece Rapaz, esse cara mete várias mulheres, né, velho? Várias negras aí fazendo pose, sensualizando nisso. É estranho até, né? Não tem nenhum contexto com o que ele tá dizendo. único e exclusivamente proporcional ao respeito que você dá para as outras pessoas. Nem mais, nem menos. Quer respeito do próximo? Pare de querer submissão. E respeite também. Mas e você? Concorda que vivemos no país mais feminista do mundo? Ou tá bom do jeito que tá? Comenta aqui. E se gostou, deixa seu like. Claro que é, claro que é. Não vou dizer se é o mais, né? O mais feminista do mundo, né? É uma classificação e tanto. Mas que é bastante, é. Isso aí tá na cara e todo mundo pode ver. What does that tells you go,